Mas vamos lá então, dessa aula de hoje, né? Sobre a volta ao trabalho. Então eu queria falar um pouquinho pra vocês, porque eu recebo mensagens direto de vocês preocupadas, né, com que o bebê não pegou mamadeira, que o bebê não pegou a fórmula, que o bebê não sabe o que vai mamar, com quem vai deixar. Então, pra gente tentar esclarecer um pouquinho, bater um papo, né, é muito gostoso, né, pra gente começar pensando assim, que bênção que a gente tem de poder ficar com os bebês, né? É muito prazeroso, é muito gratificante. Eu acho que não tem nada mais gostoso do que mesmo quem trabalha poder tirar esses primeiros meses para poder ficar com o bebê, ter essa dedicação integral para o bebê. Só que, o que acontece? De um modo geral, né, a maioria das empresas dão 4 meses de licença maternidade, não dão os 6 meses esperados e nem os 2 anos sonhados, né? Mas o que acontece, gente? O que vocês percebem, o que eu percebo de vocês, na verdade, é que a sensação de empolgação e emoção pelo nascimento do bebê, para quem vai voltar ao trabalho, dá uma bloqueada, né? Vocês esquecem que uma hora vai voltar ao trabalho, né? Às vezes, não sei, tá muito ocupada cuidando do bebê, eu também já passei por isso. E a gente fica com aquela cabeça cheia, querendo só dar as coisas pro bebê, só dar amor, só dar o peito e compartilhar aquele momento tão gostoso, tão importante do bebê da gente, e a gente esquece que vai voltar ao trabalho. E aí, quando a gente esquece que vai voltar ao trabalho, o que acontece? A gente não se planeja, né? E quando a gente não se planeja, chega a hora de voltar ao trabalho e tá todo mundo o quê? Perdido. Alguém mandou aqui agora, tô perdida, né? E é assim mesmo, porque a gente fica sem rumo. A gente fica sem saber o que vai fazer. Então eu recebo dúvidas todo santo dia, gente, sempre, todo dia. Doutor, meu bebê não pegou mamadeira, meu bebê não pegou a fórmula, tá só no peito, o que eu vou fazer? Eu volto ao trabalho. E, gente, sabe qual que é a situação mais comum de vocês, assim, o que eu recebo mais comum das mensagens que vocês mandam é sempre assim, eu vou voltar ao trabalho semana que vem, mês que vem, né? Tipo, é um prazo muito assim, quando vocês se dão conta que vai ter que voltar ao trabalho, já tá em cima, né? Então, assim, a pergunta fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Né? A gente fica todo surtada. Quem aqui, a Lohana tá mandando, estou desesperada. Quem aqui esqueceu que trabalhava, né? Porque entrou nesses 3, 4 meses aí de licença maternidade, ficou curtindo pra caramba o bebê, aproveitando esse momento, envolvida com esse momento e esqueceu que ia acabar, né, Edna? A Lohana mandou, a Edna tá mandando aqui também. Você vê, a Ivone também, todo mundo meio que voltando ao trabalho agora. E quantas de vocês esqueceu, pelo menos por 2, 3 meses que ia voltar ao trabalho, né? Então a gente vai ficando perdida. A Monique já volta amanhã. Que época, né, Monique, para voltar ao trabalho, né? Então, gente, é complicado. Algumas empresas dão 6 meses, algumas dão só 4 meses. Eu recebi um monte de pergunta perguntando se é verdade que a mãe tem direito a mais 15 dias, né, de atestado antes de voltar ao trabalho. Ô, gente, e na verdade, assim, o direito ao atestado, todo mundo tem direito ao atestado, desde que implique em alguma situação realmente em risco para a saúde do bebê, a mãe voltar. Então, isso vai depender muito do seu pediatra te dar o atestado. Por exemplo, a mãe que sempre amamentou, que o bebê está super adaptado com a mamadeira, provavelmente o pediatra não vai dar esse atestado, tá? Porque esse atestado, às vezes, é muito útil para essas mães que não estão conseguindo fazer a transição, né, do peito ou para fórmula, ou para mamadeira, ou para os copos de transição, para os copinhos, para as canecas, né, para colher. Então, assim, algumas situações a gente acaba conseguindo dar esse atestado para a mãe para ela ficar mais 15 dias, mas é para dar aquela adaptação. Só que como a gente não pode contar, né, que vai ganhar um atestado, porque às vezes a gente não vai ter o atestado, dependendo do seu pediatra, dependendo do seu caso, às vezes o pediatra não vai te dar o atestado, né? Então, o que vocês precisam fazer? A primeira coisa, né, chegou agora, ai meu Deus, volto o mês que vem, ou já volto, sei lá, semana que vem. A primeira coisa que eu falo pra vocês é não apavora, né? Não dá pra apavorar nessa hora. Porque primeiro, apavorar não vai resolver os seus problemas. Apavorar não vai fazer o bebê pegar na mamadeira, não vai fazer o bebê começar a tomar o leite no copinho, ou na seringa, ou na colher. Não vai resolver. Então, a primeira coisa que precisa fazer é, de fato, planejar, se acalmar e fazer o planejamento de como vai voltar ao trabalho, de como vai fazer essa transição, de acordo com o tempo que te resta.
Então, se te resta 15 dias, vamos fazer um planejamento para voltar, para fazer essa transição, essa adaptação em 15 dias. Se te resta uma semana, vamos acelerar essa transição, vamos acelerar esse planejamento para você conseguir planejar para fazer isso durante 7 dias, que é o tempo que você vai ter. Então, precisa muito, muito mesmo que a gente consiga se organizar e planejar, sem pânico, sem apavorar. Porque o que acontece? Se você ficar apavorada, aí que gera um problema muito maior. Porque se você fica nervosa, você perde um pouco da paciência. E aí você tenta fazer o leite no copinho, não vai no copinho. Você tenta na caneca, não vai. Na mamadeira, não vai. E você começa a ficar nervosa e acha que não vai conseguir. E a vontade é de começar a criar planos mirabolantes, né? Pra conseguir o atestado. Ou vai largar o emprego. Vou largar o emprego. Né? Quem aqui já pensou em algum momento da volta ao trabalho largar o emprego? Né? Vou largar o emprego, não vou voltar mais. Porque eu não sei o que eu vou fazer com o bebê. Porque ele precisa mamar. E tá só no peito, eu não consigo fazer isso. Então é super importante a gente entender dessa forma. Porque senão a gente surta e fica nervosa. E quem amamenta peito ficar estressada é horrível, porque diminui pra caramba a produção do leite e diminui também a ejeção do leite, né? O quanto que esse leite vai sair. Então, assim, se você vai ter que fazer ordenha e tá estressada, vai ser complicado, porque o leite não vai sair direito. Então, sem planos mirabolantes, né? Fazer planejamento é o mais importante. A gente precisa traçar o plano de acordo com o tempo que você tem, tá bom? Porque os bebês também precisam de tempo, gente. Os bebês também precisam se adaptar para voltar ao trabalho, para você voltar ao trabalho. Eu tô vendo que a Edna mandou aqui que vai largar o emprego. Gente, a Elia também não sei. Calma, né? Assim, primeiro avalia. Se você não quer mais trabalhar, tá tudo bem. Se você quer voltar a trabalhar, tá tudo bem também. Né? Ninguém é mais ou menos mãe pelas escolhas que faz. Né? A gente só tem que fazer as escolhas da melhor forma possível para se dedicar ao bebê o quanto a gente conseguir. Combinado? Então, assim, sem pânico, sem estresse. Planejamento. Vamos planejar. E o que acontece? As mães também que não vão voltar ao trabalho, né? Mas que, de qualquer forma, agora já precisam sair, precisam ir ao banco, supermercado, né? Às vezes quer ir no salão, às vezes quer fazer alguma coisa sem o bebê, precisa sair sem o bebê. E o bebê está no seio materno, também precisam fazer algumas adaptações para que eles acostumem, para que eles entendam que na ausência na ausência de vocês, eles vão ter que mamar de outra forma. Então é importante eles entenderem isso, tá bom? É muito importante saber fazer essa transição para todos os bebês. Na verdade, não é uma transição, na verdade é uma adaptação. Porque na transição você pode parar de fazer o peito. E eu acho que a maioria que está preocupada com a forma que vai ofertar o leite, não está pensando em tirar completamente do peito, né? O que também não tem problema nenhum, tá? Se vocês optaram por trocar, fazer a transição mesmo. Tô voltando ao trabalho e vou aproveitar para desmamar. Não é recomendação, não é o que eu sugiro, mas é uma escolha de cada uma. Né? Cada uma sabe as necessidades que tem e a gente não consegue interferir e nem tem aqui a intenção de interferir no desejo, na vontade de cada família. Tá? Mas a recomendação é amamentar no mínimo até os 6 meses e se puder até os 2 anos também seria lindo, mas pelo menos até 1 ano aí a gente pede que mantenha o leite materno, tá? E quem faz fórmula vai ter que mamar fórmula infantil até 1 ano também, não tem jeito. Então vamos lá, gente. Eu vou responder. A Carol tá perguntando. Calma, Carol. Eu vi que você mandou essa pergunta. Acho que foi a Carol que mandou no direct também. Vou responder. Fica tranquila aqui. Enquanto isso, vocês vão mandando coração pra todo mundo ver que a gente tá online. Porque esses dias tá muita correria. Tá todo mundo falando só do coronavírus. Então o pessoal tá mais abafado. Tá vindo pouco, né? Mas vamos lá, gente. Então, vocês perguntam sempre. Ah, meu Deus do céu, mas qual que é a melhor forma de ofertar o leite, né? Pra quem não quer largar o peito. Primeira coisa que vocês têm que pensar é, quem mama peito vai querer continuar fazendo leite materno ou quem mama peito vai querer começar a fazer a mamadeira, né? Vai querer começar a fazer fórmula artificial. E se vocês querem começar a fazer o leite artificial, aí você tem que decidir se você quer continuar amamentando no peito também, nas horas que você estiver com o bebê, ou se você quer fazer só mamadeira. E aí é de cada um, tá, gente? Então, organizando, vamos lá. Se você quer fazer o leite materno, tá bom? E não quer tirar o bebê do peito, se você quer continuar com o aleitamento materno exclusivo e vai voltar ao trabalho, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar ordenhar o leite. Vai precisar ordenhar e armazenar o leite materno. E fazer essa ordenha, às vezes, não é tão simples, tá? Às vezes, a mãe também precisa de um pouco de prática, principalmente se for fazer ordenha manual.
porque vai saindo menos leite. O comecinho às vezes sai pouco leite, você não consegue ordenhar tanto e acaba confundindo que horas que ordenha, se ordenha antes da mamada, se ordenha depois da mamada. Então, essa confusão que vocês fazem acaba atrapalhando um pouco o processo de tirada do leite materno, de ordenha do leite materno no começo. Então, precisa de um tempinho para vocês também se adaptarem à retirada, né? À ordenha do leite materno. Seja com a bombinha ou seja com a forma manual também, tá bom? De qualquer forma, precisa de uma adaptação de vocês também, porque requer prática, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção. Quero amamentar no peito e quero fazer só o leite materno depois. Então, vai ter que ordenhar o leite materno. E precisa se planejar e se organizar. Porque vocês precisam ter noção, né, de quanto leite vai ter que ser armazenado para aquele período. Vai ter que ser tirado o leite todo dia um pouquinho e armazenado todo dia. Mamãe mandou uma mensagem perguntando como que é o armazenamento do leite materno, né? Quanto tempo pode ficar na geladeira, quanto tempo pode ficar no congelador, em temperatura ambiente. Gente, pra gente entender essa situação assim, eu não vou entrar aqui em detalhes de como vai fazer a esterilização dos potinhos, tá? Isso tem lá nos destaques também, como que a gente faz a higiene dos potinhos para poder organizar e guardar o leite materno, tá bom? Mas, de qualquer forma, o leite materno, ele pode ser ordenhado direitinho, com todas as recomendações de higiene que já tem lá nos destaques lá do meu feed mesmo, com todas as observações de higiene, vocês podem armazenar o leite materno congelado por até 15 dias, tá? Então, no congelador são 15 dias e na geladeira, na prateleira mais alta, são 12 horas. Tá bom? É o tempo que a gente pode deixar esse leite ali. E em temperatura ambiente, teve uma mãe que perguntou quanto tempo pode deixar o leite em temperatura ambiente. Na temperatura ambiente, o ideal é que consuma imediatamente. Mas até 2 horas dá pra tolerar. Então, assim, ordenhou, vai dar pro bebê, já faz direto. Ou deixa ali na geladeira, na prateleira mais alta, que fica um pouco mais tempo. Ou já faz imediatamente. Tá bom, gente? Porque assim, se você tá com o bebê, né? E você vai fazer aquilo em menos de 2 horas, se você tá junto do bebê, tanto, não tem tanta necessidade, porque você pode dar o peito. A não ser que você vai dar uma saidinha rápida, ordenhou, já tá deixando ele pronto pra alguém entregar, né? Pra alguém dar, né? Ou pra cuidadora, pra avó, não sei quem vai ficar com o bebê de vocês. Mas, de qualquer forma, o ideal é que seja consumido imediatamente ou guardado na geladeira. Mas até 2 horas a gente tolera isso daí, tá bom? Outra situação, tá, gente? Deixa eu ver aqui, peraí. Outra situação que a gente tem que avaliar é o seguinte: essa adaptação dos bebezinhos, elas levam cerca de 15 a 20 dias. É o tempo que eles necessitam para se organizar com essa transição sua. Eles também não estão preparados com a sua volta ao trabalho. Então, não adianta você tirar o leite hoje, deixar o leite com alguém e achar que ele vai aceitar esse leite facinho de qualquer forma. Pode ser que ele não aceite de primeira. Então, tem várias formas de a gente oferecer o leite materno. Mas o ideal, tá bom, é que a gente primeiro entenda se a gente quer continuar no peito ou não. E pra quem vai fazer mamadeira, tá, gente, tem outras formas também. Pra quem vai fazer mamadeira, não. Pra quem vai fazer fórmula, tem outras formas além da mamadeira também. E quem quer continuar amamentando no seio materno. Ou seja, eu vou voltar ao trabalho do peito, mas vou complementar com fórmula. Não vou ordenhar o leite materno. Como que eu vou oferecer esse leite materno pro bebê faz diferença pra gente poder tentar evitar o desmame precoce. E aí vem a... Como é que chama? Gente, só uma pergunta aqui, ó. Guardar o leite por 6 meses de jeito nenhum, Emanuele. Nem pensar. De jeito nenhum. São 15 dias congelado, tá bom? 6 meses não. Tá errada essa informação. A Carol, né? A Carol perguntou se é verdade que se você der a mamadeira, vai desmamar o bebê. Ô, Carol, isso não é uma regra, tá? Não são todos os bebês que a gente oferece a mamadeira e ele desmama. Mas sim, é mais provável um bebê desmamar ao pegar a mamadeira do que o bebê que usou outras formas, que usou o copinho, ou que usou a colher dosadora, que usou a seringuinha, que usou o copinhozinho de pinga mesmo, né, aquele de aperitivo. Esses copinhos são menos complicados, eles fazem menos confusão de bicos quando eles usam os copinhos de transição, de preferência sem válvula também. Tá? Então, assim, a mamadeira ela facilita sim o desmame, mas não é uma situação obrigatória, tá? Não quer dizer que todo bebê que pegar mamadeira, ele vai desmamar. A gente precisa testar, tá? A gente precisa testar. Alguém perguntou aqui agora de qual é o melhor leite artificial, qual é a melhor fórmula infantil para fazer para os bebês.
Ô, gente, também depende, né? As fórmulas de primeira linha hoje em dia, né, de algumas marcas, eu não cito as marcas aqui, mas as fórmulas de primeira linha, elas são, na maioria de todas elas, já com tudo que precisa. Tem o DHA, tem o ARA, tem tudo certinho para corresponder às necessidades do bebê. Tanto as necessidades energéticas, quanto as necessidades desses outros nutrientes também. Então, dessas fórmulas artificiais, a gente pode escolher qualquer uma de primeira linha que seja melhor para você, que seja melhor para o seu bebê, tá? Não tem uma recomendação qual que é melhor do que outra. É de acordo com a adaptação. Precisa testar também. Da mesma forma que testa as formas alternativas à mamadeira de oferecer o leite materno ou o leite artificial para quem quer continuar no peito, a gente precisa testar também o tipo de leite que vai se adaptar melhor para o seu bebê. Para o intestino, tá bom? Que ele vai ter a saborização melhor, que ele vai aceitar melhor pelo paladar também. Tá? Então, gente, eu vou falar pra vocês mais no finalzinho. Perdão. Vou falar mais no finalzinho pra vocês sobre os tipos, tá? Sobre os tipos de caneca e tudo que vocês têm de opção também pra fazer pros bebês, pra não ter que usar a mamadeira. Mas eu vou falar mais no finalzinho, tá? Então, continuando, só um minutinho. Não é o corona, tá, gente? É de falar muito. Então, continuando, o que vocês precisam saber, né? Antes de tudo, saber como que você vai querer conduzir essa situação da volta ao trabalho e a alimentação do bebê. Né? Precisa saber se você quer dar peito e você quer continuar o leite materno em casa e você vai fazer só leite materno quando não tiver com ele também, ou se você vai fazer a fórmula infantil, porque faz bastante diferença na hora de escolher tanto os métodos de dar, de oferecer o leite, quanto na situação de você ter que ordenhar ou não, tá? Eu vou voltar para falar um pouquinho depois para vocês. Então, vamos lá. Entendido, então, que tudo isso requer paciência, né? Requer muito trabalho, que a gente tem que fazer esse processo de adaptação. Os bebês também não estão preparados para a sua volta ao trabalho. É importante que você saiba que você pode ordenhar o leite materno também no trabalho. Porque muita mãe fala, nossa, mas tá diminuindo a produção do leite. E, de fato, quando você vai para o trabalho e passa, às vezes, 8 horas fora de casa e 8 horas sem amamentar o bebê, você passa 8 horas sem estimular o seu peito a produzir leite. E esse estímulo da produção de leite é o mais importante, de fato, para você conseguir aumentar a produção e conseguir ter uma ordenha eficaz. Então, você tem direito a pausas, fora o seu horário de almoço e fora as suas pausas normais do trabalho de café e lanche. Você tem direito, sim, a fazer as pausas para ordenha ou para amamentar, né? Como a maioria não leva os bebês, você pode fazer a pausa para ordenha, sim. É lei e todas as mulheres que amamentam têm direito a fazer essa ordenha, tá bom? Oi, Caio, boa noite. Então, meninas, vamos lá. Continuando aqui, a gente precisa ter tempo, né? O tempo médio pra gente poder fazer, às vezes, uma adaptação, como eu falei pra vocês, é de 15 a 21 dias, mais ou menos, que são 3 semanas, pra que o bebê acostume com aquele novo hábito. Aí vocês perguntam, ah, doutora, mas se eu começar a fazer essa adaptação, ele não vai largar o peito? E não vai, tá, gente? Ele não vai largar o peito nesse momento de transição. Porque você vai fazer isso ao longo do dia. Você vai testar isso 2, 3 vezes ao dia. Você não vai substituir todas as mamadas. E fazer esse teste é fundamental também para você conseguir ter noção do quanto você vai ordenhar de leite materno. Porque, por exemplo, o bebê que mama só peito, a mãe não sabe quanto que ele mama, não sabe quanto que ele está ingerindo. Então, como é que você calcula quanto você vai precisar de leite materno? Quanto você vai precisar deixar guardado de leite materno? Essa situação tem 2 formas de conduzir. Ou, se você tiver um pouquinho mais de tempo, nesses 15, 20 dias para voltar ao trabalho, eu sugiro que você vá fazendo uma média, que você vai fazendo um teste. Entre 3 e 5 dias, você tenta tirar o leite materno e oferecer para o seu bebê, de acordo mais ou menos com o peso estimado, né, com a quantidade necessária estimada para ele em cada mamada, você vai oferecer e vai ver quanto que ele aceita. E vendo quanto sobrou da mamadeira, você consegue ter uma noção do quanto você vai precisar deixar ordenhado para esse bebê. Então é super importante você ter noção do peso do seu bebê, tem que saber o peso do seu bebê, para poder calcular qual que é o volume estimado para ele. E aí você vai oferecer, ainda em leite materno, nas formas, ou no copinho ou na caneca de transição, você vai oferecer o leite para o bebê e vai ver quanto de leite ele está aceitando.
Aí você vai conseguir ter uma noção, nesses 3 a 5 dias, quanto que ele precisa em cada mamada. E aí você consegue calcular direitinho o quanto você vai deixar de leite materno para ele. Isso é bem tranquilo de fazer, é só se organizar direitinho e fazer a conta de acordo com o peso do bebê, quanto que ele vai precisar deixar para ele, tá bom? Não precisa preocupar, assim, de, meu Deus do céu, eu vou deixar quanto de leite? Vou deixar 3 potes? Será que dá? Será que não dá? É planejamento, tá, gente? Veja quanto pesa o bebê, calcula certinho as necessidades dele por dia, tenta dividir aquilo ali certinho em mamadas, né, por dia. Quantas mamadas ele teria por dia? Por exemplo, um bebê que mama, fazer uma conta rápida, tá, gente? Um bebê que mama 600 ml por dia. Você vai dividir em quantas mamadeiras, tá? Você pensando em múltiplos de 30. Vamos supor que você dividiu em, sei lá, vou falar 6 mamadeiras, mas não vai dar 6 não, tá, gente? Só pra fazer a conta. 6 mamadeiras de 100 ml. Vamos arredondar pra 720, que vai dar 6 de 120. E aí você vai fazer 120 ml para ele de leite materno. E você vai ver quanto que ele aceita daquele leite. Se ele aceitar, por exemplo, 100 ml do leite materno, a próxima mamadeira você vai fazer de novo. Mais 100, 110. Se ele continuar mantendo aquele padrão de mamar 100 ml, por exemplo, você já sabe que a cada mamada, o seu bebê, tá? O seu, não quer dizer que o da vizinha que pesa a mesma coisa vai fazer assim. Mas o seu bebê aceitou por volta de 100 ml. Fazendo essa conta, você consegue ter noção do quanto você precisa por dia e quanto você tem de estoque de leite materno. A mesma conta a gente faz para os bebês que vão mamar a fórmula artificial, né? Então, se você calculou o peso do bebê, você vai dando para ele de acordo com as suas contas, de acordo com o cálculo, mas lembrando que é preciso respeitar a saciedade do bebê. Então, tem que fazer a conta direitinho, respeitando a saciedade do bebê, a gente consegue ver o quanto vai ter que deixar armazenado ou o quanto vai fazer de fórmula infantil se a gente não tiver com o bebê na hora. Por exemplo, se você vai continuar fazendo seio materno em casa, toda vez que você tiver com o bebê, você vai dar o peito. Mas quando você estiver fora de casa, ele vai mamar a fórmula artificial. Como que você vai fazer? Você vai pegar o peso do bebê, vai calcular o volume diário que ele tem necessidade, de acordo com as necessidades energéticas, e vai dividir isso em mamadas, em mamadeiras, e vai dividir isso de acordo com o horário, aproximadamente de 3 em 3 horas, respeitando a saciedade do bebê. Você fez essa divisão, você vai fazer aquele proporcional só do tempo que você está fora, entendeu? Por exemplo, se você fica fora 8 horas, vão dar mais ou menos ali 3 mamadas. Né? Nessas 3 mamadas, você vai pegar, se deram, por exemplo, 5 mamadeiras de 120 ml, você vai provavelmente fazer 3 mamadas de 120 ml. Então, você precisa ter de fórmula só esse períodozinho. O resto ele vai mamar do seio materno, não vai fazer fórmula. Entendido, mais ou menos? A conta eu não vou passar pra vocês aqui, porque vocês vão fazer bagunça com a conta. Então, o ideal é que depois vocês peguem direitinho. Eu vou deixar pra vocês, talvez vou pensar, mas eu acho que eu vou deixar pra vocês o valor direitinho de quanto que é a conta, qual que é a conta, pra vocês tentarem fazer. Mas se tiver dificuldade com a conta, gente, cuidado pra não dar leite demais ou nem dar leite de menos. Então é importante saber o peso do bebê e calcular, porque a gente calcula basicamente pelas necessidades energéticas deles, tá? Então, cuidado aí com a conta pra gente não fazer bagunça com a conta. É em média 101 quilocalorias pro bebezinho, então, pra cada quilo. Então, assim, tem que fazer a conta certinho pra vocês não se confundirem, combinado? Cada fórmula artificial tem uma caloria para cada 100 ml. Em geral, elas são próximas do leite materno. Fica na faixa de 65, 67, 68, tá? Que é próxima aí do leite materno. Depende da marca da fórmula que você tá usando, tá? Isso é importante. Então, voltando aqui, uma mãe perguntou pra mim se ela vai, né? Que vai voltar o trabalho agora. E aí, o que acontece? Ela vai dar a fórmula artificial, ela vai dar o leite em mamadeira pro bebê. Só que aí ela perguntou, já que ela vai dar o leite, quando que ela pode começar a fazer a introdução alimentar? Ô, gente, só para não criar confusão em relação a isso, a gente precisa entender que a introdução alimentar não tem nada a ver com a volta ao trabalho, tá? Muita gente fala, meu bebê vai pra creche, então tem que começar a introdução alimentar, porque ela vai começar. Não é assim. A gente começa a introdução alimentar aos 6 meses de vida, independente se o bebê tá no peito ou se o bebê tá na fórmula, ou se a mãe voltou a trabalhar, tá? Então, até o 6º mês de vida, se você voltou a trabalhar com 4, esses próximos 2 meses, se você não for fazer seio materno, não for fazer leite materno, vai fazer a fórmula infantil, tá bom? E até os 6 meses, não precisa fazer água, entendeu? Então, me perguntaram também, já vou fazer fórmula infantil, vou fazer uma alimentação mista, né? Fórmula e leite artificial, leite artificial e leite materno,
se precisa fazer água. A gente não faz água, tá, meninas? Oi, Marília. Ai, só parar pra dar um beijo pra Marília. Linda do meu coração. Tá em Fortaleza ainda, Marília? Já voltou? Depois você me conta. Então, gente, acabei de falar aqui, ó. A Siqueira perguntou. Com 4 meses, a gente não faz água. A gente só vai fazer água depois do 6º mês de vida. Então, voltou ao trabalho com 4 meses, voltou ao trabalho com 6 meses, esse período de 4 até o 6º mês, esses 2 meses, vai continuar só leite. Ou leite no peito, né? Ou leite materno, ou leite artificial. Não precisa fazer água, tá bom? Não é recomendado ainda. E aí, gente, voltando para falar para vocês, então, das formas de oferecer, né, o leite materno, o leite artificial, como é que vai ser. Eu, particularmente, tá, não sou muito fã das colheres dosadoras. Muita gente perguntou da colher dosadora. Eu não sou muito fã da colher dosadora. Eu acho que tem outras formas que a gente pode ajudar sem precisar gastar com uma colher dosadora que você vai usar muito pouco, eu acho, sabe? Eu acho que a utilização dela é muito pequena. Então, o que eu prefiro, particularmente, para os bebês que estão voltando, para as mães que estão voltando a trabalhar, que são as mães dos bebezinhos aí por volta dos 4 meses, pelo menos. Raras mães voltam antes dos 4 meses, né? Exceto quem trabalha como autônomo e não tem jeito, tem que fazer uma volta antes. Para quem volta antes, vamos lá, para quem volta antes dos 4 meses, que volta com 2, 3 meses e quer manter no peito ainda, eu oriento os copinhos, tá? Que são os copinhos de aperitivo, que a gente chama que são os copinhos de pinga. É um copinho de vidro pequenininho e a gente pode ir fazendo nele. Faz menos confusão, né? As crianças não têm a confusão do bico, na verdade, e tem uma aceitação um pouco mais fácil, né? Porque é quase que uma ingesta passiva, tá bom? Não precisa tanto daqueles estímulos. Então, você consegue fazer um pouco mais fácil nos bebês menores. E é de pouquinho em pouquinho, tá, gente? Pra quem é pequenininho ainda, menor aí de 3 meses, quando tá por volta de 1 mês, 2 meses, se tem que fazer o leite materno, eu peço pra fazer ou na seringuinha ou no copinho, que é o copinho de aperitivo, que é o copinho de pinga mesmo. Não vai dar pinga, mas vai fazer um copinho de pinga, tá, gente? Qual que é a minha preferência, então, para as crianças a partir de 4 meses? Eu prefiro, particularmente, e pela experiência que eu tenho com as minhas mães e com os meus filhos também, eu prefiro fazer essa transiçãozinha, fazer ela na caneca, né, nos copos de transição, que é uma caneca de transição mesmo. Algumas vêm com válvula, tá? Eu gosto muito, depois vou deixar uma foto pra vocês, lá no feed não, nos stories, eu vou deixar uma foto da caneca que eu particularmente gosto bastante, sem fazer propaganda, não ganho nada com isso, tá bom? Mas essa caneca, ela tem uma válvula de silicone. Essa válvula é muito boa pra não sujar a casa, mas pros bebês, eu recomendo que se vocês tiverem mais suaves aí com a casa, tirar essa válvula um pouquinho, porque ele não tem que sugar tanto, então faz menos confusão, tá? Agora, pra quem não vai fazer mais seio materno, eu recomendo a canequinha com a válvula, porque eles vão ter que sugar, mas não vai fazer confusão de bico. Então não tem problema. Laiane, o copinho é de vidro, tá? O copinho é de vidro, sim. Esse copinho que eu falo de pinga é um copinho de vidro, tá bom? Então, gente, qual que é a situação? Em relação já vou responder, Carla, peraí. Em relação, então, à mamadeira. A mamadeira, eu só falo, tá liberado para quem realmente pretende não ficar fazendo seio materno junto, porque aumenta sim a chance de desmame. Mas não é uma regra, não são todos os bebês que vão ter esse desmame. Então, a alternativa, né? A alternativa para a mamadeira, da minha preferência, é a caneca de transição para bebezinhos com 4 meses, de preferência que tem alcinha, que já vai estimulando eles a pegarem a alcinha, tá bom? Então, essa é a minha preferência, a canequinha. A mamadeira eu peço que evite. Os bebês a partir de 4 meses podem fazer sim os copinhos de transição, são super tranquilos, então nada pra gente preocupar. Se você não tem, eu adoro os elogios de vocês. Se vocês não têm a opção de fazer depois o peito de novo, pode já com a válvula. Se quer fazer o peito, eu peço pra tirar a válvula, porque faz menos confusão de bico mesmo. Combinado? Eu vou responder umas dúvidas aqui que vocês me mandaram. Tem um monte de dúvidas aqui. Vou responder algumas aqui. Vamos lá. Me perguntaram como oferecer, né? Sem atrapalhar a amamentação e sem ser no copinho. Eu prefiro, de qualquer forma, pra vocês, ou a seringuinha, ou até mesmo as canecas de transição, tá? Bebê que fez 4 meses, esses copos de transição em formato de caneca são a minha preferência, eu acho que funciona melhor.
Outra mãe perguntou quantos ml tem que dar, né, que tá com 4 meses. Independente do peso, dos 4 meses, tem que avaliar é o peso, tá, gente? Então, vendo o peso do bebê, é que a gente calcula quantos ml a gente vai oferecer. Lembrando sempre a saciedade, tá bom? Jéssica, eu não sei se os 7 quilos, 120 ml é o certo. Tem que calcular, porque de cabeça são muitos. Mas eu acho que não. Eu acho que, pensando rápido, pelas contas, depende de qual frequência você está fazendo também as mamadeiras, né? Vamos lá. Ah, tá. Outra mãe perguntando se vai fazer confusão de bico da mamadeira, que foi a Vanessa. Perguntou se vai fazer confusão de bico da mamadeira e dar o peito. Pode fazer sim confusão. Então, de preferência, usa a canequinha, que é melhor, tá, gente? A Juliane mandou. Falta menos de um mês para ela voltar ao trabalho e o bebê dela de 4 meses não aceita mamadeira. Então, eu entendo provavelmente que a Juliane estava fazendo alimentação ao seio materno, né? Se estava fazendo alimentação ao seio materno, a gente oferece, então, com 4 meses, a canequinha, igual eu falei pra vocês, tá bom? A Kátia perguntou o tempo de armazenamento do leite materno na geladeira e no congelador. Falei pra vocês já, congelador 15 dias, geladeira 12 horas. Vamos lá. Ah, tá. A Lu perguntou assim, falou assim, que ela trabalha visitando e não consegue ordenhar, se tem problema entrar com a fórmula. Ô Lu, não é questão de ser um problema, tá, entrar com a fórmula. É a questão da sua necessidade. Então é o que eu sempre falo. Ninguém é mais mãe ou menos mãe porque fez peito, porque fez leite materno ordenhado ou porque fez fórmula infantil. A gente tem que entender que a gente tem que se adequar às necessidades de cada família, às necessidades de cada mãe. Então é importante que você esteja tranquila com isso, que você se sinta realmente leve. Não adianta você tentar fazer uma ordenha, não conseguir ordenhar, ficar estressada, chateada, chorar ou querer largar o emprego, que talvez você adore o emprego e você queira fazer isso dessa forma. Então, tem que ser uma coisa leve, respeitando as necessidades de cada mãe, de cada família mesmo, tá? A Tamires perguntou, olha, que o bebê dela tem 6 meses e não quer saber de leite. Já tentou várias maneiras e fórmulas, mas não tá conseguindo. Ô, Tamires, é um processo mesmo. Se ele tivesse no seio materno, provavelmente ele tem uma dificuldade maior em aceitar as fórmulas, até pelo paladar e tudo. Porque o leite materno, gente, ele muda o tempo inteiro, né? A composição básica dele é a mesma, mas ele vai mudando ao longo do dia, de acordo com as necessidades de cada criança. Então, o leite materno, ele vai mudando, sempre se mantendo como alimento padrão, mas ele vai mudando ao longo do dia. Então, realmente, as mães às vezes percebem que os bebês não querem aceitar a fórmula, mas é uma questão de paladar mesmo. Então, assim, é difícil falar, tem que testar as fórmulas, porque eu sei que é caro, eu sei que às vezes o bebê acabou de comprar uma lata, pagou R$60 uma lata, e o bebê vai recusar esse leite, você vai ter que trocar, testar outro. Mas para quem tá mamando as fórmulas artificiais, é paciência, né? É transição, se tá no peito, é fazer transição, e aos pouquinhos, e começando a introduzir a fórmula artificial, se for da sua vontade, da sua necessidade, e testar mesmo. Não tem como a gente falar qual fórmula é mais gostosa, né? Se você for provar, você não vai achar nenhuma, né? Porque é muito fora do nosso paladar. Mas os bebezinhos, a gente tem que avaliar de acordo com o que eles vão aceitando. Respeitar sempre a saciedade, gente. Eu acho que a palavra-chave mesmo é entender as necessidades e testar, tá bom? A última coisinha que eu queria falar com vocês aqui, tá? É em relação ao planejamento emocional, né, gente? Porque a gente falou do planejamento alimentar, né? A gente falou que tem que avaliar realmente as necessidades de cada bebê, ver quanto você vai deixar de fórmula, quanto você vai deixar de leite materno, que você tem que ordenhar se você for fazer leite materno direto, que você tem que tomar cuidado para não fazer confusão de bicos com as mamadeiras e perder, né, fazer esse desmame precoce. Mas o mais importante também é a gente entender que os bebês, eles precisam dessa adaptação emocional, né? Você sabe que vai voltar a trabalhar e você esquece. Imagina, você entrou de licença maternidade agora e você esquece durante 2, 3 meses que volta a trabalhar. E aí quando chega no 3º mês, né, de licença maternidade, faltando um mêsinho pra você voltar, você apavora. Imagina o bebê que nunca soube que você trabalhou na vida e nem espera que você vai voltar a trabalhar. Então, realmente precisa ter muita atenção com essa parte emocional. Então, você precisa fazer a transição também dessa cuidador, né? Eu mandei, acho que foi um áudio no Telegram hoje. Acho que foi pro Telegram, sim. Foi pro Telegram, acabei de lembrar. Até comentei que ia falar aqui com vocês. O que eu falei com uma mãe do Telegram? Que, gente, a gente tem
esse ego materno, né? Eu também tenho. A gente adora que o nosso bebê queira só a gente. A gente quer sim que eles fiquem com outra pessoa quando a gente quer. Mas por necessidade, a gente sabe que a gente tem um ego maternal que massageia quando o bebê só quer ficar com a gente, só se adapta mais com a gente. Então é difícil a gente fazer aceitar que às vezes a avó, que às vezes a avó materna, a avó paterna, às vezes mais ainda com as sogras, de um modo geral, tem esse ciúminho, né? Só que tem que pensar no lado emocional dos bebês. Essa transição é importante para eles também. Então não adianta você ficar com o seu bebê até hoje, durante 4 meses. E você vai levar o seu bebê para casa da sogra ou para casa da sua mãe e vai deixar o bebê lá achando que ele vai ficar bem, que ele não vai chorar, que ele vai aceitar o leite que você comprou, o leite que você ordenhou, né? Então tem que fazer essa transição emocional também. Então, com calma, sem desespero, né? A gente tem que organizar direitinho quem vai ficar com o bebê. Alguém falou aqui que é o medo, perdi de quem falou. Esse é o medo que a gente tem, né, de essa transição emocional. Eles vão sim sentir, mas para eles sentirem menos, o importante é você já começar igual uma adaptação na creche, né? Nenhuma creche, você consegue deixar o bebê lá pela primeira vez sem fazer adaptação. Pelo menos eu desconheço, não sei se existe, tá, gente? Esse modo hard, esse modo difícil, né? De largar o bebê lá e pronto. Mas é importante que vocês façam uma transição, que vocês façam um momento de adaptação também, mesmo que seja familiar. Então, se é a avó, se é a sogra, se é uma babá, estejam pelo menos aí 1 mês, né? Pelo menos 21 dias no mínimo, né? Tendo um contato mais próximo. Não adianta só largar o bebê lá. Entendido? Então, assim, é complicado mesmo. A gente precisa, de qualquer forma, se organizar, né, se planejar. Eu acho que a palavra planejamento é fundamental, tanto no planejamento emocional, quanto no planejamento nutricional desse bebê. Combinado? Luana mandou aqui várias vezes que ela vai voltar a trabalhar, a bebê dela tem 6 meses. Que ela pega de 12h30 a 4h50. Ô, Luana, a questão de se ele pode ficar sem mamar esse tempo, né? Seria aí mais ou menos 3h20, 3h50, né? Uma coisa assim, quase 4 horas, né? Não, mais de 4h20. Esse período aí que você tá falando, a questão não é se ele pode ficar sem mamar, porque ele pode, né? Se o seu bebê já tá com 4 meses, ele até pode sim ficar esse tempo sem mamar. Resta saber se ele vai ficar esse tempo sem mamar, né? Se ele vai conseguir ficar tranquilo sem pedir o mamar nesse tempo. Se ele tá acostumado a mamar, né, de 3 em 3 horas, se ele tá acostumado a mamar livre demanda, é pouco provável que você consiga deixar ele de 12h30 até 4h50 sem se alimentar, tá? Nessa idade, ele não faz uma hipoglicemia que você precisa se preocupar com esse tempo de intervalo, não. Mas é importante você ver se ele vai aceitar isso. Provavelmente não vai aceitar, não. Tá bom, gente? Então, meninas, era mais ou menos isso que eu queria falar com vocês hoje. Esse é um papo mais papão mesmo, não é uma aula com regras, né? Mas o que eu queria deixar pra vocês aqui é que vocês precisam se planejar, tá? Seja se vocês têm 7 dias, se vocês têm 15, se vocês têm 2 meses. E melhor ainda se vocês têm os 4 meses. Quem tá entrando agora aí na maternidade, bebezinho com 1 mês, bebezinho com dias, se planeje desde agora pra saber o que você quer. Lembre que pra você ordenhar o leite materno e congelar, você só pode congelar ele durante 15 dias, tá? E o leite que você guardou, por exemplo, você congelou hoje e você tá colocando mais leite diariamente ali, a data de validade desse leite é 15 dias a contar da primeira ordenha, da primeira data de armazenagem. Você não conta 15 dias pra frente, é sempre agora. Ordenhou hoje, dia 15, por exemplo. Seu leite vai valer até o dia 30, mesmo que você tenha ordenhado o leite no dia 29. Então, se planeje desde agora para saber quando seu bebê mama. Tenta entender qual que é a dinâmica do seu bebê para conseguir organizar direitinho o quanto você vai armazenar e o quanto você vai oferecer para o seu bebê. Combinado? Meninas, era isso que eu queria falar para vocês, né? Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Rapidinho. Karen, você pode... a melhor forma é no banho-maria, tá? Para descongelar o leite, banho-maria. Agora, se vocês fazem mamadeira, pra quem faz mamadeira, eu não recomendo muito que fique esquentando o leite, não. Porque vocês vão acostumando o bebê a dar leite quentinho e aí, às vezes, fica mais complicado. Mas pra quem faz leite materno ordenhado que tá congelado ou na geladeira, a melhor forma é em banho-maria. Combinado? Fiquem com Deus. Um beijo enorme. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho. Ana Maria, sua linda. Gente, semana que vem eu vou conversar com a Ana Maria ao vivo aqui com vocês. Vai ser super, super bacana. A Ana... planejadíssima, a Ana é ótima, segue todas as orientações, a Ana é muito querida. Gente, um beijo enorme, fiquem com Deus
e até quinta-feira. Ah, quinta-feira vai ter a live do coronavírus, tá? Vocês perguntaram, no Telegram já mandei algumas coisas sobre o coronavírus também. Já respondi algumas mães no direct, que eu vou tentando responder o máximo que eu posso. Mas não esqueçam, quinta-feira eu vou convidar uma queridíssima, uma amiga pessoal minha, doutora Amanda. Ela é maravilhosa, ela é pneumopediatra. Então eu peguei a melhor pessoa do planeta, tá? Pra falar pra vocês sobre o coronavírus. Vamos bater um papo super legal aqui, eu e a doutora Amanda, e ela vai ter muita coisa legal pra falar pra vocês, tá bom? Gente, quem ainda não tá no Telegram, entra no grupo do Telegram, porque é a forma mais fácil de eu responder vocês. Então entra lá no grupo do Telegram, o link tá direto lá nos stories, é só arrastar a tela pra cima e direto pra lá. É um aplicativo igual ao WhatsApp, super simples de usar, super tranquilo, então não tem desculpa. E eu acho que aqui todo mundo já tá na semana do sono, né? Então não vou ficar falando muito mais pra vocês hoje aqui nas lives, mas entrem também na semana do sono, que é fundamental. Tem gente que nem sabe o tanto que precisa organizar o sono. E não se esqueçam, sono é qualidade de vida, melhora a imunidade dos bebês, é fundamental. Um sono bom para ter uma imunidade boa. Principalmente agora nessa confusão de coronavírus, é importante que a imunidade esteja lá em cima. Então, quem acha que não tem problema com sono, fica atento, porque às vezes tem e nem sabe. Combinado? Beijo pra vocês, fiquem com Deus. A live é sempre às 9 horas. Beijo, gente!